Olá! Dando continuidade ao nosso curso de cálculo numérico, hoje a gente vai falar um pouco sobre integração. Então, qual que vai ser o nosso objetivo hoje? A gente vai tentar fazer o cálculo de integrais através de aproximações. Então, hoje a gente vai aprender dois métodos, né? Um, na realidade, deriva do outro, né? Para fazer isso. Então, para começar, e também durante o nosso curso, a gente vai ficar vendo muita coisa que vocês já viram lá no curso de cálculo, principalmente no curso de cálculo 1. O primeiro teorema que a gente vai ver é um teorema que fala sobre as primitivas de uma função, para poder realmente, no fundo, definir o que é uma integral. Então, o teorema é o seguinte: toda função f de x contínua, no intervalo fechado AB, tem uma primitiva nesse intervalo. Ou seja, existe uma função f grande de x, tal que quando eu derivo essa função f grande, dá f pequena. Então, essa é a própria definição de primitiva de uma função. É uma outra função, quando eu derivo daquela função que eu queria achar a primitiva. Outro resultado que vocês viram lá no curso de cálculo, que é um resultado muito importante, né? O próprio nome já está falando muita coisa, é o teorema fundamental do cálculo. Esse teorema ele associa a integração com a diferenciação. Como? Ele fala o seguinte: se eu tenho uma função f que é contínua no intervalo AB, então eu consigo calcular a derivada, a integral dessa função nesse intervalo AB, fazendo f de b menos f de a, onde esse f grande aí é uma primitiva da minha função f. Então, ele te fala como calcular a integral, uma vez que você conhece uma primitiva. Então, o que vai acontecer? Se você conhecer uma primitiva de f, obviamente a gente sabe calcular exatamente quem é a minha integral. Então, se eu conheço a função, conheço uma primitiva, acabou. Você consegue, com as ferramentas do cálculo, saber quem é essa integral. Só que o problema é que o mundo real, normalmente, as coisas não são assim. Você não tem todas as informações que você precisa. Lá no cálculo, é um universo feito para você calcular, uma vez que você tem essas informações, que você consegue. Ou tem ferramentas para, se você conhece a função f, você consegue encontrar, né, calcular uma primitiva dela, ele te dá ferramentas. Mas um dos problemas que acontece é quando você não conhece a função f totalmente, né? Você não conhece a função f totalmente. Ou seja, você conhece a função só talvez em alguns pontos lá do seu intervalo. Então, nos casos em que você não conhece a função f no intervalo, não sabe calcular a primitiva, a gente vai ver hoje dois métodos para tentar fazer uma aproximação dessa integral. Então, como que a gente faz isso? Em geral, tem uma ideia básica. Em geral, a ideia básica... Não, antes disso, deixa eu fazer um comentário aqui à parte, né? Suponha, num pessoal que faz, principalmente pessoal que faz ciências mais experimentais, suponha o pessoal da química, o pessoal da biologia, você, em geral, faz um experimento e começa a coletar dados daquele experimento, né? Então, você está observando o que acontece com o seu experimento no passar das horas. Você está contabilizando. Então, suponha, você faz os registros. Com uma hora, eu sei que o volume do meu experimento lá, quero analisar a diminuição, o aumento do volume de uma certa substância com o passar do tempo. Com uma hora, ele tem aqui uma certa quantidade, né? Com 2 horas, analisei, aumentou um pouquinho essa quantidade. Quando passou 3 horas, aumentou um pouquinho mais.
4 horas, 4 horas ele caiu um pouco, ele não aumentou. Com 5 horas ele estava constante, estava o mesmo tanto que 4 horas atrás, e por aí vai. Então a pessoa vai fazendo observações em relação a esse experimento. Nesse caso aqui, a pessoa não tem uma função mesmo, como a gente tem lá no cálculo, né, de falar, normalmente não tem, né? Não, a função que esse experimento vai seguir é uma função f de x, por exemplo, x ao cubo mais 3x ao quadrado sobre 2. Ela vai seguir... Não. Em geral, você não tem uma forma exata. Você tem só pontos dessa função. Alguns pontos. Então, é isso que a gente tem. Então, o que a gente faz para tentar calcular, por exemplo, um integral ou fazer algum outro cálculo dessa função? A gente tenta fazer uma aproximação dessa função. Ou seja, a gente tenta achar alguma função que a gente sabe a expressão dela para fazer uma aproximação. Então, em geral, é isso que a gente faz. E não é de qualquer forma. Em geral, então eu vou escrever aqui, em geral, a ideia básica para o cálculo de integrais é a de substituir, e no fundo é fazer uma aproximação, né? Aproximar a função que eu queria mesmo, né? A f de x, por funções polinomiais que se aproximem de f de x. Bom, agora vamos falar da primeira regrinha que a gente vai ver hoje para o cálculo aproximado de integral. Essa regra tem o nome de regra do trapézio. Regra do trapézio. Onde a gente vai aproximar a nossa função por uma reta. Olha só o que a gente vai fazer. Suponha que eu tenha aqui, sou péssima desenhista, gente, vocês já vão desculpando aí. Suponha que você tem uma função e você quer calcular a integral dela. Você tem uma função y igual a f de x e você quer calcular ela de um ponto A, que eu vou chamar também de x0. Então, esse daqui é o f de x0, suponha até aqui, ó, até um ponto B, que eu vou chamar de x1. E aqui você tem o f do seu x1. Então, você quer calcular essa integral aqui. Logo, o que você quer calcular no fundo é essa área, né? Você quer... Lembrando que quando, geometricamente, se eu tenho uma função num intervalo fechado, né? A hora que eu calculo essa integral aqui, eu tô calculando, no fundo eu tô fazendo o cálculo da área, isso aqui representa a área, abaixo de f de x e acima do eixo x. Lógico, no intervalo, pegando todo intervalo AB.
Então, geometricamente, é isso que é o cálculo da nossa integral. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e construir agora, deixa eu mudar aqui de cor, a gente vai construir uma retinha que sai desse ponto A aqui e vai nesse ponto aqui. Aqui eu não sou boa de desenho, de novo, mas eu vou construir essa reta. Então, essa reta aqui, vou chamar de reta L. Reta L. Deixa eu voltar aqui. Essa daqui vai ser a reta... escrever de vermelho. Reta L. Essa reta L aqui tem, obviamente, uma função que a descreve. Então, eu vou falar que essa reta L aqui é uma função y igual a P1 de x, supõe. Então, essa reta L é representada por essa função. Lembrando que essa reta L também contém os pontos A e B, né? Passa por esses pontos, passa por esse par de pontos, que é o x0, f de x0 e o x1, f de x1. Também estão na reta esse par de pontos. Beleza. Então, eu posso, essa eu sei calcular, vamos dizer assim. Tem como eu calcular a integral, de P1 de x dx no intervalo AB. Geometricamente, quem que é essa integral? Geometricamente, essa integral é a área dessa parte aqui todinha que está abaixo da reta L e acima do eixo X. Então, em rosa aqui a gente tem a área abaixo da reta, em cinza a gente tem a área abaixo da curva que eu quero calcular a minha integral. Então, ó, note o seguinte, essa figura aqui que se formou quando eu passei a reta aqui, é uma figura conhecida, não é? Isso aqui é um trapézio, olha só, vamos reescrever aqui embaixo. A gente tem essa figurinha aqui, ó, né? Que é o trapézio. Eu posso girar ele e posso escrever desse jeito aqui, ó. Só girando ele. Ficou feio, óbvio, mas eu posso girar ele e escrever ele assim. Por quê? Porque assim tá naquela cara que a gente conhece do trapézio, que seria a base maior, a base menor e a altura aqui do meu trapézio. Aqui no nosso caso, aqui é a altura mesmo, porque aqui o ângulo é reto, né? Então, realmente, esse cara aqui nos dá a altura. Passando agora para o nosso caso real ali, eu sei as medidas todos esses elementos aqui, né? Então, se eu passo olhando para o meu gráfico ali, eu conheço quem são esses elementos. Esse pedacinho menor, que é esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui, qual que é o tamanho dele? É essa altura, é o f de x0. Então, esse pedaço aqui que eu girei, né, mede f de x0. Agora, a base maior, que é esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui, é essa altura f de x1. Então, aqui embaixo eu tenho f de x1. E o outro lado que falta do meu trapézio é esse daqui, ó, que é exatamente a medida de x1 menos a medida de x0. Então, aqui é x1 menos x0. Beleza?
Então, aqui nesse caso, eu sei calcular essa área aqui, essa área do trapézio. Então, a área do trapézio em questão é quem? Lembram da fórmula lá do ensino médio? É base maior, tanto faz, maior ou menor primeiro. Base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Que no nosso caso aqui vai ser como? Vai ser f de x0 mais f de x1, f de x1 sobre 2 vezes a altura. A altura é x1 menos x0. Então, essa é a nossa área desse trapézio aí. Tá bom? Se a gente fosse escrever, vamos guardar essa informação. Outra coisa que a gente consegue escrever. Vamos olhar lá para cima de novo. Eu quero escrever a equação dessa reta, da reta L. Então, eu vou fazer só um quadradinho, um cantinho aqui, ó. Equação da reta L. Como que a gente faria essa equação? Primeiro, qual que é o coeficiente angular dessa reta, né? O coeficiente angular dela é dado por y menos y0 dividido por x menos x0, onde x0 e y0 é um ponto da reta, que é aquele ali. Mas a gente tem também outro ponto da reta, que é onde xy aqui é um ponto qualquer da reta. Em particular, pode ser o x1. Então, x1, f de x1 menos f de x0, porque o y0 é isso, dividido por x1 menos x0. Então, olhando agora para essa parte aqui, né? Para essa parte aqui, a gente pode tentar isolar o y aqui. Então, vai ficar y menos y0 é igual a f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0 vezes x menos x0. Só passei esse cara para cá que estava dividindo, passei multiplicando. Então, agora isolando o y, a gente tem a equação da nossa reta. Nossa reta é dada por f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0 vezes x menos x0 mais o y0, que o y0 que estava aqui subtraindo, ele vem para cá somando. Eu acho que minha foto está aqui no canto, não deu para vocês verem. Vou subir aqui um pouquinho. Então, é isso aqui, ó. O meu coeficiente angular é esse, y geral, né? Y menos y0 sobre x menos x0, onde xy é um ponto qualquer, xy ponto qualquer da reta, e x0 e y0 é um ponto que eu sei que pertence à reta, que é aquele ponto ali, por exemplo. Em particular, eu posso pegar y igual a x igual a x1. Aí a gente tem essa igualdade. Isso aqui é igual a f de x1 menos f de x0 igual a x1 menos x0. Resolvendo aqui, passando o x menos x0 para o outro lado, a gente tem isso aqui. E passando o y0 para o lado de cá, somando, a gente tem essa daqui. Então, essa daqui da direita, esse carinha aqui da direita, é a nossa equação dessa reta, tá? Beleza. Agora, como a gente viu lá em cima, como a gente calculou essa área do trapézio,
e essa área do trapézio é exatamente a área que está abaixo da reta L e acima do eixo X, então a gente acabou, no fundo, de calcular essa integral aqui, ó. Integral de A até B de P1x dx. Então, a gente chegou à conclusão que essa integral é f de x0 mais f de x1, isso tudo dividido por 2 vezes x1 menos x0. Tá? E, portanto, uma coisa que a gente pode, que é o nosso objetivo aqui, é tentar fazer essas aproximações. Então, essa é uma maneira de aproximar a função que a gente tinha, que a gente desconhece, por uma função aqui de primeiro grau, que é uma reta, né? Uma função polinomial de primeiro grau. Então, portanto, a gente pode afirmar que a integral de f de x dx é aproximadamente a integral de A até B de P1 de x dx, que deu aquele valor ali, né? F de x0 mais f de x1 dividido por 2 vezes x1 menos x0. Tá bom? Então, essa daqui foi uma aproximação que a gente conseguiu para a integral da nossa função. O problema é, dependendo da função que você tiver, essa aproximação aqui pode ser uma boa aproximação, pode ser uma aproximação ruim. Tem hora que não tem como saber. Por exemplo, se o gráfico tiver o gráfico da função, por exemplo, tiver uma barriga muito grande assim, ó. Aí você tem aqui o seu pontinho A e o seu pontinho B do lado de cá. Quando você fizer a sua reta, ligando esses dois pontos aqui, a área abaixo da reta vai ser essa, e a área da minha curva vai ser essa daqui toda, né? Então, você nota que, por exemplo, nesse caso aqui, essa aproximação que você vai ter não é tão boa, né? Porque é óbvio que essa área em azul é bem maior que essa área aqui embaixo. Então, o que a gente faz para tentar ter uma aproximação um pouco melhor, né? Tentar melhorar isso. Então, a gente faz agora um novo método, que é um melhoramento desse método que a gente acabou de ver, que é chamada de regra do trapézio repetido. Como que ela funciona? A gente tem aqui a nossa funçãozinha aqui. Eu tô desenhando um gráfico aleatório, tá? Obviamente eu tô desenhando aleatório, a gente não sabe. Eu tenho aqui meu ponto A, meu ponto B, ponto A e B não. Meu ponto A, deixa eu só voltar aqui. Meu ponto A, que eu chamei de x0 também, então aqui tem o f de x0. E lá na frente eu tenho meu ponto B. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse intervalo aqui AB e dividir ele em pedaços iguais, em vários pedacinhos. Então, eu vou pegar o tamanho B menos A e dividir por uma certa quantidade, digamos N. E isso aqui a gente vai chamar de Hzinho. Então, é esse tamanho todo aqui, B menos A, vou dividir ele em N pedacinhos. E vou marcando esses pontos aqui, suponha, eu estou no ponto A igual a x0. Aí eu vou medir o comprimento N e vou marcar lá o próximo ponto, que eu vou chamar de x1. Então, quer dizer que esse tamanhozinho aqui, ó, esse tamanhozinho aqui mede H, que é esse cara. Eu não sei se eu falei N mais cedo, eu acho que falei errado. Aí eu ando mais uma quantidade H para frente, marco o próximo ponto, x2. Ando a quantidade H para frente, marco x3.
E assim por diante. Eu vou dividindo aqui meu intervalo em pedaços iguais e todos de tamanho H, até chegar no último ponto aqui, que eu dividi em N pedaços. Então, o último ponto é XN aqui. Então, todo mundo aqui, ou seja, X1 menos X0 tem medida H, X2 menos X1 também tem medida H e por aí vai. O XN menos XN menos 1 tem o mesmo tamanho H, que é o tamanho que ficou cada pedacinho nesse sistema que eu criei. Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. A gente vai construir reta, mas não uma reta só. A gente vai construir uma reta para cada pedacinho desse que eu criei. Então, eu venho aqui nesses dois pontos aqui, ó, e faço uma reta que liga esses dois pontos. Lógico, tá feio, mas é assim. Faço uma reta que liga esses dois pontos. Quando eu fizer isso, olha, eu acabei de formar de novo um trapézio, não é? Acabei de formar um trapézio. E eu continuo esse processo. Vou marcar o próximo ponto, faço uma reta que liga esses dois. E aqui de novo, acabei de formar um novo trapézio. E assim por diante. Então, qual que é o lance aqui? É você aproximar a minha função por esse conjunto aqui de pedaços dessas funções. Porque é como se eu criasse aqui, ao invés de fazer uma única função, eu crio várias para tentar aproximar a minha integral. Porque lembrando, se a gente tem uma integral, ela é a área, né? E área eu posso subdividir em pedaços. Então, é como se a gente estivesse subdividindo essas aproximações. Então, olha só o que a gente tem disso aqui. A gente quer, no fundo, calcular quem é essa integral. Mas aí, quando eu olho para cada um desses retângulos, eu vou poder falar que essa integral que eu quero calcular, ela é aproximadamente a soma das áreas dos trapézios. Então, nesse caso, ao invés de eu ter um único trapézio, eu vou subdividir em vários pedacinhos. Então, olha só o que vai acontecer aqui no caso geral. Então, vamos olhar para o primeiro trapézio ali. Só o primeiro carinho. Olhando ele, já girando ele, a gente tem algo desse estilo aqui, né? A gente tem um trapéziozinho. E o lado menor dele, que é esse daqui, mede f de x0. O lado maior dele, que é esse daqui, ó, esse lado maior, se eu olhar aqui, eu tô no ponto x1. Então, esse tamanho aqui é quem? F de x1. Então, esse cara aqui desse lado mede f de x1. E quanto que mede esse pedacinho aqui? Esse pedacinho aqui, lembra que eu fixei ele, ó? Eu fixei esse tamanho aqui. Cada pedacinho desse tem o mesmo tamanho, que é H. Chamei de H, né? Então, qual que é a área desse trapézio, do primeiro trapézio? A área do primeiro trapézio é lado menor mais lado maior, dividido por 2, vezes a altura H, tá? E o próximo? Vamos fazer o próximo aqui para a gente ter uma noção. Como que vai ficar o próximo trapézio? O próximo trapézio que a gente tem aqui, vamos de novo olhar aqui para a figura. O lado menor dele agora
O lado menor dele vai ser agora esse daqui, ó. Esse é o lado menor dele, que é exatamente f de x1. O lado maior dele é esse carinha aqui. Olha, como eu tô no ponto x2, essa altura dele aqui, que tá bem perto desse, é exatamente f de x2. Então, quer dizer que esse lado aqui maior dele é o f de x2. E aqui é o mesmo tamanho sempre, ó. x2 menos x1, que é h. Beleza. Deixa eu só ir guardando isso aqui numa caixinha para não misturar com o de lado ali. Beleza. Agora, então, como que eu calculo a área desse trapézio aqui? Mesma coisa que o outro, né? Essa área do segundo trapézio aqui é base menor mais base maior sobre 2 vezes a altura, que é h. E por aí vai. Só fazendo o último trapézio lá, vamos identificar quem é o último trapézio. O último, segundo a minha figura, ó, esse carinha aqui, se eu for aqui marcar o último bloquinho aqui, esse vai ser o xn menos 1. Então, o que que eu tenho aqui? Eu faço a minha reta, ligando aqui os dois pontos. Faço a minha reta. Eu tenho a base menor, que é esse lado aqui, que essa altura vai ser exatamente o f de xn menos 1. O lado maior vai ser essa altura toda, que é o f de xn. Então, vai ficar o seguinte, aqui é o f de xn menos 1 e aqui o f de xn. E aqui sempre a mesma medida. Então, o último trapézio, ele tem f de xn menos 1 mais f de xn dividido por 2 vezes a altura h. Então, aproximadamente, a área da função que eu quero calcular, da f de x, a integral, né, da função f de x, é aproximadamente aquela soma. Então, olha o jeito que vai ficar. Vamos só copiar aqui. O primeiro ficou f de x0 mais f de x1 sobre 2 vezes h. O segundo, f de x1 mais f de x2 sobre 2 vezes h. O terceiro, obviamente, a gente também sabe, f de x2 mais, pela mesma lógica, né? F de x3 sobre 2 vezes h. Até o último carinha, que é f de xn menos 1 mais f de xn sobre 2 vezes h. Olha, como h sobre 2 aparece em todos, então eu vou poder colocar ele em evidência, né? Então, vai ficar h sobre 2 vezes isso aí tudo, ó, f de x0 mais f de x1 mais f de x1 de novo, mais f de x2, o outro f de x2 mais f de x3 e até o último, a última parcela, xn menos 1 mais f de xn. Tudo isso vezes h sobre 2. Mas o que a gente nota aqui, ó, é que o x1 aparece duas vezes. O x2 aparece duas vezes. O x3 também vai aparecer até esse carinha aqui. Então, esses elementos, sem ser o x0 e o x1, o f deles aparece duas vezes. Então, eu posso reescrever assim, né? X dx é aproximadamente h sobre 2 vezes f de x0
mais o último carinha lá também, f de xn, e o resto aqui é duas vezes, né? Duas vezes f de x1, f de x2 também é duas vezes, e vai até o f de xn-1. Todos esses aparecem duas vezes. E assim a gente tem a nossa função aproximação aqui. A gente tem a aproximação da nossa função por essa soma de trapézios. E o que a gente aprende lá em cálculo 1? Que no fundo, para você achar a integral realmente dita, o que você faz? Você aumenta o número de pedacinhos. Ou seja, a sua aproximação vai ser tão boa quanto mais divisões você fizer. E isso é óbvio, né? Porque note aqui, ó, por exemplo, visualmente falando, esse primeiro quadrado aqui, deixa eu dar até um zoom aqui. Esse primeiro aqui, ó, se eu tivesse dividido ele, redividido em pedacinhos menores, tô falando desse pedaço aqui, né? Esse pedaço. Se eu tivesse dividido ele em pedaços menorzinhos, bem capaz que essa diferença aqui, ó, que tá dando nessa parte entre a curva e a reta, ela ficaria menor, ou ela desapareceria. Então, quanto mais eu divido o intervalo em pedaços menores, melhor vai ser a minha aproximação. Exemplo. Suponha que o meu problema está falando o seguinte: calcule a integral abaixo pela regra dos trapézios usando 4 e 6 divisões. Onde a integral que eu quero calcular é a integral de 2 até 14 de 1 sobre raiz de x dx. Suponha que eu quero calcular essa integral aqui. Então, primeiro caso, o n, a quantidade de partições que eu vou colocar são 4. Então, primeira coisa, quem é a minha função f de x? F de x é 1 sobre raiz de x. Lembrando que essa função aqui, ela tem um problema em x igual a 0 ou x negativo, né? Mas não vai dar problema aqui pra gente, porque eu quero calcular a integral de 2 até 14. Então, não interessa ela ter problema no zero ou nos negativos. O meu h, que é o tamanho aqui o n é quantos pedaços eu vou ter. O h é que tamanho esse pedaço tem. Como que eu calculo isso? Ponto final menos ponto inicial dividido pela quantidade de pedaços. Então, a gente já sabe aqui quanto que vai dar o nosso h. Nosso h vai dar o quê? Nosso h vai ser ponto final, que é 14, menos ponto inicial, que é 2, dividido pela quantidade de pedaços, que é 4. Então, eu já sei quem é meu h. Meu h é 12 dividido por 4. Meu h é igual a 3. Então, esse é o tamanho dos pedacinhos que eu vou ter na minha partição. Essa função aqui, ela é conhecida, então a gente sabe o gráfico dela, mas se não soubesse, o gráfico ele aqui é só para ajudar a gente a visualizar, mas não é necessário não. Então, aqui suponha, eu tenho o 2 aqui, que é o primeiro ponto, né, que é de 2 até 14, e aqui eu tenho, é lógico, o f de 2. Passo 3 unidades, que é o tamanho desse intervalo. Vou ter aqui, suponha, o 5 aqui. E aqui eu vou ter o f de 5.
Próximo, 5 mais 3, eu vou ter o 8 aqui. 8 mais 3, vou ter o 11. E 11 mais 3, eu vou ter o 14. Então, eu tenho aqui os meus pontinhos aqui, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é agora calcular a área dos trapézios que irão se formar aqui. Então, aqui, quando eu ligo, faço a reta aqui, eu tenho esse trapézio. Faço outra reta aqui, eu tenho um novo trapézio. Faço uma reta que eu tô, lógico, construindo só um pedacinho da reta. Como é reta, ela é infinita, mas o que interessa pra gente é esse pedaço. Então, nesse primeiro aqui, eu tenho esse primeiro trapézio aqui. Então, como que vai ficar? Vamos já resumir aqui no canto o que a gente vai precisar, né? Aqui a gente tem, no nosso caso, que o x0, que é o primeiro ponto, é 2. Então, obviamente, o f de x0 é, substituindo na função, 1 sobre raiz de 2. O meu x1 é o 5. Então, o f de x1 é 1 sobre raiz de 5. O x2 é 8. Então, o f de x2 é 1 sobre raiz de 8. O x3 é 11. O f de x3 é 1 sobre raiz de 11. x4, que é o último ponto, é o 14. O f de x4 é 1 sobre raiz de 14. Tá? Então, esses são os nossos pontinhos e as suas imagens. Então, o que a gente viu? A gente viu que a integral de 2 até 14 de 1 sobre raiz de x dx pode ser aproximada pela soma das áreas desses trapézios, que naquela fórmula lá é h sobre 2 vezes f do x0 mais o f do último cara, do xn. Quem é nosso xn aqui, o último cara? É o x4, né? Mais 2 vezes a soma das funções intermediárias aqui, ou seja, f de x1 mais f de x2 mais f de x3. Os caras aqui do meio. H é o tamanhozinho do meu intervalo, né? H é o tamanhozinho do meu intervalo. Então, quem que é H? H a gente calculou, deu 3. 3 sobre 2 vezes. Quem é f de x0? É, subindo aqui, 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. Mais f do último, dá 1 sobre raiz de 14. E os outros 2 vezes aqui. 2 vezes 1 sobre raiz de 5, mais 1 sobre raiz de 8, mais 1 sobre raiz de 11. Aqui eu fiz na calculadora esse cálculo aqui, dessas raízes, e deu 4,7683026, blá, blá, blá. Porque tem infinitas casas nesse cálculo aqui. Então, a gente calculou esse caso aqui. Fica como exercício o segundo caso, que é o n igual a 6. Então, vocês façam aí. Esse daqui vocês vão fazer. Então, segue a mesma ideia. Então, você vai dividir o intervalo em 6 pedacinhos. Você tem que ver quanto que vai ficar cada pedaço e fazer aqui o cálculo, tá? Fazendo esse cálculo, a gente chegou que na nossa integral ali de 2 até 14 da função que eu queria, ela deu aproximadamente 4,707
777, 1864 e por aí vai. Deu isso daqui. Então, obviamente, deu diferente, né? E agora vamos calcular, só para a gente poder comparar, né? Isso aqui é mais para vocês aprenderem um método, mas esse caso aqui tem como a gente calcular a integral exata. Só para a gente comparar. Se eu pego essa integral de 2 até 14, de 1 sobre raiz de x dx, eu posso transformar essa raiz em potência, né? 2 sobre 14, 1 sobre x elevado a meio dx. Mas isso aqui também eu posso inverter e escrever 2 até 14, x elevado a menos meio dx. Agora eu posso usar aquela regra de potência para integral, né? Isso aqui é integral não. É 1 elevado a menos meio, somo 1. E esse cara divide também, menos meio, somo 1. E o x variando de 2 até 14. Só porque, o que vai acontecer aqui? Menos meio mais 1 dá meio. Então, isso aqui vai dar x elevado a meio, dividido por meio também, variando de 2 a 14. Então, na realidade, esse cara aqui, ó, todinho, eu vou substituir por quem? X elevado a meio é raiz de x. Conservo o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. O inverso de meio é 2. Então, vai ficar 2 vezes raiz de x, variando de 2 até 14. Então, isso aqui dá 2 raiz de 14, menos 2 raiz de 2. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? A gente chega que a integral de 2 a 14 de 1 sobre raiz de x dx é 4,654887 6488 e assim por diante. É lógico que isso aqui é o valor exato, mas ao mesmo tempo é aproximado no sentido de que você chegou em números irracionais. Então, tem infinitas casas decimais. Então, dependendo do jeito que a gente for falar, a gente fala que esse é o valor exato, considerando que vai ter casas aqui a mais, ou então a gente fala que esse é o valor aproximado, se eu não considero isso. Mas esse daqui, então, comparado com aqueles, é o valor exato da minha integral. Então, o que a gente nota, tem duas observações aqui para se fazer. Como o valor é 4,6548, mais ou menos, olha, esse cara aqui deu 4,707771864. Então, isso aqui foi uma aproximação que a gente fala que é por cima, que deu um pouquinho maior, né? Tá por cima dele. E esse outro aqui, ó, deu mais acima ainda. Então, era de se esperar que realmente esse resultado é como se fosse assim, eu tenho 465, alguma coisa, que é o valor que é para ser mesmo. Aí depois vem o 470, que já está acima. E mais longe ainda do 465, tem o 476, alguma coisa. Isso faz sentido, né? Por quê? Esse elemento aqui eu obtive repartindo um pouco mais o meu intervalo. Então, quanto mais repartições a gente faz, mais próximo a gente vai estar, com certeza, do resultado real da minha integral. Olá! Dando continuidade ao nosso curso de cálculo numérico, hoje a gente vai falar um pouco sobre integração. Então, qual que vai ser o nosso objetivo hoje? A gente vai tentar fazer o cálculo de integrais através de aproximações. Então, hoje a gente vai aprender dois métodos, né? Um, na realidade, deriva do outro, né? Para fazer isso.
Então, para começar, e também durante o nosso curso, a gente vai ficar vendo muita coisa que vocês já viram lá no curso de cálculo, principalmente no curso de cálculo 1. O primeiro teorema que a gente vai ver é um teorema que fala sobre as primitivas de uma função, para poder realmente, no fundo, definir o que é uma integral. Então, o teorema é o seguinte: toda função f de x contínua no intervalo fechado AB tem uma primitiva nesse intervalo. Ou seja, existe uma função f grande de x, tal que quando eu derivo essa função f grande, dá f pequena. Então, essa é a própria definição de primitiva de uma função. É uma outra função, quando eu derivo daquela função que eu queria achar a primitiva. Outro resultado que vocês viram lá no curso de cálculo, que é um resultado muito importante, né? O próprio nome já está falando muita coisa, é o teorema fundamental do cálculo. Esse teorema ele associa a integração com a diferenciação. Como? Ele fala o seguinte: se eu tenho uma função f que é contínua no intervalo AB, então eu consigo calcular a derivada, a integral dessa função nesse intervalo AB, fazendo f de B menos f de A, onde esse f grande aí é uma primitiva da minha função f. Então, ele te fala como calcular a integral, uma vez que você conhece uma primitiva. Então, o que vai acontecer? Se você conhecer uma primitiva de f, obviamente a gente sabe calcular exatamente quem é a minha integral. Então, se eu conheço a função, conheço uma primitiva, acabou. Você consegue, com as ferramentas do cálculo, saber quem é essa integral. Só que o problema é que o mundo real, normalmente, as coisas não são assim. Você não tem todas as informações que você precisa. Lá no cálculo é um universo feito para você calcular, uma vez que você tem essas informações, que você consegue. Ou tem ferramentas para, se você conhece a função f, você consegue encontrar, né, calcular uma primitiva dela, ele te dá ferramentas. Mas um dos problemas que acontece é quando você não conhece a função f totalmente, né? Você não conhece a função f totalmente. Ou seja, você conhece a função só talvez em alguns pontos lá do seu intervalo. Então, nos casos em que você não conhece a função f no intervalo, não sabe calcular a primitiva, a gente vai ver hoje 2 métodos para tentar fazer uma aproximação dessa integral. Então, como que a gente faz isso? Em geral, tem uma ideia básica. Em geral, a ideia básica... Não, antes disso, deixa eu fazer um comentário aqui à parte, né? Suponha, num pessoal que faz, principalmente pessoal que faz ciências mais experimentais, suponha o pessoal da química, o pessoal da biologia, você em geral faz um experimento e começa a coletar dados daquele experimento, né? Então, você está observando o que acontece com o seu experimento no passar das horas. Você está contabilizando. Então, suponha, você faz os registros. Com 1 hora, eu sei que o volume do meu experimento lá, quero analisar a diminuição, o aumento do volume de uma certa substância com o passar do tempo. Com 1 hora, ele tem aqui uma certa quantidade, né? Com 2 horas, analisei, aumentou um pouquinho essa quantidade. Quando passou 3 horas, aumentou um pouquinho mais. 4 horas, 4 horas ele caiu um pouco, ele não aumentou. Com 5 horas, ele estava constante, estava o mesmo tanto que 4 horas atrás, e por aí vai. Então, a pessoa vai fazendo observações em relação a esse experimento. Nesse caso aqui,
a pessoa não tem uma função mesmo, como a gente tem lá no cálculo, né, de falar, normalmente não tem, né? Ah, não, a função que esse experimento vai seguir é uma função f de x, por exemplo, x ao cubo mais 3x ao quadrado sobre 2. Ela vai seguir... Não. Em geral, você não tem uma forma exata. Você tem só pontos dessa função. Alguns pontos. Então, é isso que a gente tem. Então, o que a gente faz para tentar calcular, por exemplo, um integral ou fazer algum outro cálculo dessa função? A gente tenta fazer uma aproximação dessa função. Ou seja, a gente tenta achar alguma função que a gente sabe a expressão dela para fazer uma aproximação. Então, em geral, é isso que a gente faz. E não é de qualquer forma. Em geral, então eu vou escrever aqui, em geral, a ideia básica para o cálculo de integrais é a de substituir, e no fundo é fazer uma aproximação, né? Aproximar a função que eu queria mesmo, né? A f de x, por funções polinomiais que se aproximem de f de x. Bom, agora vamos falar da primeira regrinha que a gente vai ver hoje para o cálculo aproximado de integral. Essa regra tem o nome de regra do trapézio. Regra do trapézio. Onde a gente vai aproximar a nossa função por uma reta. Olha só o que a gente vai fazer. Suponha que eu tenha aqui, sou péssima desenhista, gente, vocês já vão desculpando aí. Suponha que você tem uma função e você quer calcular a integral dela. Você tem uma função y igual a f de x e você quer calcular ela de um ponto A, que eu vou chamar também de x0. Então, esse daqui é o f de x0 até, suponha até aqui, ó, até um ponto B, que eu vou chamar de x1, e aqui você tem o f do seu x1. Então, você quer calcular essa integral aqui, logo, o que você quer calcular no fundo é essa área, né? Você quer, lembrando que quando, geometricamente, se eu tenho uma função num intervalo fechado, né? A hora que eu calculo essa integral aqui, essa integral, eu tô calculando, no fundo eu tô fazendo o cálculo da área, isso aqui representa a área, abaixo de f de x e acima do eixo x. Lógico, no intervalo, pegando todo o intervalo AB. Então, geometricamente, é isso que é o cálculo da nossa integral. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar e construir agora, deixa eu mudar aqui de cor, a gente vai construir uma retinha que sai desse ponto A aqui e vai nesse ponto aqui.
Aqui eu não sou boa de desenho, de novo, mas eu vou construir essa reta. Então, essa reta aqui, vou chamar de reta L. Reta L. Deixa eu voltar aqui. Essa daqui vai ser a reta... escrever de vermelho. Reta L. Essa reta L aqui tem, obviamente, uma função que a descreve. Então, eu vou falar que essa reta L aqui é uma função y igual a P1 de x, supõe. Então, essa reta L é representada por essa função. Lembrando que essa reta L também contém os pontos A e B, né? Passa por esses pontos, passa por esse par de pontos, que é o x0, f de x0 e o x1, f de x1. Também estão na reta esse par de pontos. Beleza. Então, eu posso... Essa eu sei calcular, vamos dizer assim. Tem como eu calcular a integral... a integral de P1 de x dx no intervalo AB. Geometricamente, quem que é esse... quem que é essa integral? Geometricamente, essa integral é a área dessa parte aqui todinha que está abaixo da reta L e acima do eixo X. Então, em rosa aqui a gente tem a área abaixo da reta, em cinza a gente tem a área abaixo da curva que eu quero calcular a minha integral. Então, ó, note o seguinte, essa figura aqui que se formou quando eu passei a reta aqui, é uma figura conhecida, não é? Isso aqui é um trapézio, olha só, vamos reescrever aqui embaixo. A gente tem essa figurinha aqui, ó, né? Que é o trapézio. Eu posso girar ele e posso escrever desse jeito aqui, ó. Só girando ele. Ficou feio, óbvio, mas eu posso girar ele e escrever ele assim. Por quê? Porque assim tá naquela cara que a gente conhece do trapézio, que seria a base maior, a base menor e a altura aqui do meu trapézio. Aqui no nosso caso, aqui é a altura mesmo, porque aqui o ângulo é reto, né? Então, realmente, esse cara aqui nos dá a altura. Passando agora para o nosso caso real ali, eu sei as medidas todos esses elementos aqui, né? Então, se eu passo olhando para o meu gráfico ali, eu conheço quem são esses elementos. Esse pedacinho menor, que é esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui, qual que é o tamanho dele? É essa altura, é o f de x0. Então, esse pedaço aqui que eu girei, né, mede f de x0. Agora, a base maior, que é esse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui é essa altura f de x1. Então, aqui embaixo eu tenho f de x1. E o outro lado que falta do meu trapézio é esse daqui, ó, que é exatamente a medida de x1 menos a medida de x0. Então, aqui é x1 menos x0. Beleza? Então, aqui nesse caso, eu sei calcular essa área aqui. Essa área do trapézio. Então, a área do trapézio em questão é quem? Lembram da fórmula lá do ensino médio? É base maior,
Tanto faz, maior ou menor primeiro. Base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Que no nosso caso aqui vai ser como? Vai ser f de x0 mais f de x1, f de x1 sobre 2 vezes a altura. A altura é x1 menos x0. Então, essa é a nossa área desse trapézio aí. Tá bom? Se a gente fosse escrever, vamos guardar essa informação. Outra coisa que a gente consegue escrever. Vamos olhar lá para cima de novo. Eu quero escrever a equação dessa reta, da reta L. Então, eu vou fazer só um quadradinho, um cantinho aqui, ó. Equação da reta L. Como que a gente faria essa equação? Primeiro, qual que é o coeficiente angular dessa reta, né? O coeficiente angular dela é dado por y menos y0 dividido por x menos x0, onde x0 e y0 é um ponto da reta, que é aquele ali. Mas a gente tem também outro ponto da reta, que é onde xy aqui é um ponto qualquer da reta. Em particular, pode ser o x1. Então, x1, f de x1 menos f de x0, porque o y0 é isso, dividido por x1 menos x0. Então, olhando agora para essa parte aqui, né? Para essa parte aqui, a gente pode tentar isolar o y aqui. Então, vai ficar y menos y0 é igual a f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0 vezes x menos x0. Só passei esse cara para cá que estava dividindo, passei multiplicando. Então, agora isolando o y, a gente tem a equação da nossa reta. Nossa reta é dada por f de x1 menos f de x0 dividido por x1 menos x0 vezes x menos x0 mais o y0, que o y0 que estava aqui subtraindo, ele vem para cá somando. Eu acho que minha foto está aqui no canto, não deu para vocês verem. Vou subir aqui um pouquinho. Então, é isso aqui, ó. O meu coeficiente angular é esse, y, geral, né? Y menos y0 sobre x menos x0, onde xy é um ponto qualquer, xy ponto qualquer da reta, e x0 e y0 é um ponto que eu sei que pertence à reta, que é aquele ponto ali, por exemplo. Em particular, eu posso pegar y igual a x igual a x1. Aí a gente tem essa igualdade. Isso aqui é igual a f de x1 menos f de x0 igual a x1 menos x0. Resolvendo aqui, passando o x menos x0 para o outro lado, a gente tem isso aqui. E passando o y0 para o lado de cá, somando, a gente tem essa daqui. Então, essa daqui da direita, esse carinha aqui da direita, é a nossa equação dessa reta, tá? Beleza. Agora, como a gente viu lá em cima, como a gente calculou essa área do trapézio, e essa área do trapézio é exatamente a área que está abaixo da reta L e acima do eixo X, então a gente acabou, no fundo, de calcular essa integral aqui, ó. Integral de A até B de P1x dx. Então, a gente chegou à conclusão que essa integral é f de x0 mais f de x1
Isso tudo dividido por 2 vezes x1 menos x0, tá? E, portanto, uma coisa que a gente pode, que é o nosso objetivo aqui, é tentar fazer essas aproximações. Então, essa é uma maneira de aproximar a função que a gente tinha, que a gente desconhece, por uma função aqui de primeiro grau, que é uma reta, né? Uma função polinomial de primeiro grau. Então, portanto, a gente pode afirmar que a integral de f de x dx é aproximadamente a integral de a até b de P1 de x dx, que deu aquele valor ali, né? F de x0 mais f de x1 dividido por 2 vezes x1 menos x0. Tá bom? Então, essa daqui foi uma aproximação que a gente conseguiu para a integral da nossa função. O problema é, dependendo da função que você tiver, essa aproximação aqui pode ser uma boa aproximação, pode ser uma aproximação ruim, tem hora que não tem como saber. Por exemplo, se o gráfico tiver o gráfico da função, por exemplo, tiver uma barriga muito grande assim, ó. Aí você tem aqui o seu pontinho A e o seu pontinho B do lado de cá. Quando você fizer a sua reta, ligando esses dois pontos aqui, a área abaixo da reta vai ser essa, e a área da minha curva vai ser essa daqui toda, né? Então, você nota que, por exemplo, nesse caso aqui, essa aproximação que você vai ter não é tão boa, né? Porque é óbvio que essa área azul é bem maior que essa área aqui embaixo. Então, o que a gente faz para tentar ter uma aproximação um pouco melhor, né? Tentar melhorar isso. Então, a gente faz agora um novo método, que é um melhoramento desse método que a gente acabou de ver, que é chamada de regra do trapézio repetido. Como que ela funciona? A gente tem aqui a nossa função, nossa funçãozinha aqui. Eu estou desenhando um gráfico aleatório, tá? Obviamente eu estou desenhando aleatório, a gente não sabe. Eu tenho aqui meu ponto A, meu ponto B, ponto A e B não. Meu ponto A, deixa eu só voltar aqui. Meu ponto A, que eu chamei de x0 também, então aqui tem o f de x0. E lá na frente eu tenho meu ponto B. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse intervalo aqui AB e dividir ele em pedaços iguais, em vários pedacinhos. Então, eu vou pegar o tamanho B menos A e dividir por uma certa quantidade, digamos N. E isso aqui a gente vai chamar de Hzinho. Então, é esse tamanho todo aqui, B menos A, vou dividir ele em N pedacinhos. E vou marcando esses pontos aqui, suponha, eu estou no ponto A igual a x0. Aí eu vou medir o comprimento N e vou marcar lá o próximo ponto, que eu vou chamar de x1. Então, quer dizer que esse tamanhozinho aqui, ó, esse tamanhozinho aqui mede H, que é esse cara. Eu não sei se eu falei N mais cedo, eu acho que falei errado. Aí eu ando mais uma quantidade H para frente, marco o próximo ponto, x2. Ando a quantidade H para frente, marco x3. E assim por diante. Eu vou dividindo aqui meu intervalo em pedaços iguais. E todos de tamanho H. Até chegar no último ponto aqui, que eu dividi em N pedaços. Então, o último ponto é xn aqui. Então, todo mundo aqui, ou seja, x1 menos x0 tem medida H, x2
2 menos x1 também tem medida h e por aí vai. O xn menos 1 tem o mesmo tamanho h, que é o tamanho que ficou cada pedacinho nesse sistema que eu criei. Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. A gente vai construir reta, mas não uma reta só. A gente vai construir uma reta para cada pedacinho desse que eu criei. Então, eu venho aqui nesses dois pontos aqui, ó, e faço uma reta que liga esses dois pontos. Hoje tá feio, mas é assim. Faço uma reta que liga esses dois pontos. Quando eu fizer isso, olha, eu acabei de formar de novo um trapézio, não é? Acabei de formar um trapézio. E eu continuo esse processo. Vou marcar o próximo ponto, faço uma reta que liga esses dois. E aqui de novo, acabei de formar um novo trapézio. E assim por diante. Então, qual que é o lance aqui? É você aproximar a minha função por esse conjunto aqui de pedaços dessas funções. Porque é como se eu criasse aqui, ao invés de fazer uma única função, eu crio várias para tentar aproximar a minha integral. Porque lembrando, se a gente tem uma integral, ela é a área, né? E área eu posso subdividir em pedaços. Então, é como se a gente estivesse subdividindo essas aproximações. Então, olha só o que a gente tem disso aqui. A gente quer, no fundo, calcular quem é essa integral. Mas aí, quando eu olho para cada um desses retângulos, eu vou poder falar que essa integral que eu quero calcular, ela é aproximadamente a soma das áreas dos trapézios. Então, nesse caso, ao invés de eu ter um único trapézio, eu vou subdividir em vários pedacinhos. Então, olha só o que vai acontecer aqui no caso geral. Então, vamos olhar para o primeiro trapézio ali, só o primeiro carinho. Olhando ele, já girando ele, a gente tem algo desse estilo aqui, né? A gente tem um trapéziozinho e o lado menor dele, que é esse daqui, mede f de x0. O lado maior dele, que é esse daqui, ó, esse lado maior, se eu olhar aqui, eu tô no ponto x1. Então, esse tamanho aqui é quem? F de x1. Então, esse cara aqui desse lado mede f de x1. E quanto que mede esse pedacinho aqui? Esse pedacinho aqui, lembra que eu fixei ele, ó? Eu fixei esse tamanho aqui. Cada pedacinho desse tem o mesmo tamanho, que é h. Chamei de h, né? Então, qual que é a área desse trapézio, do primeiro trapézio? A área do primeiro trapézio é lado menor mais lado maior, dividido por 2, vezes a altura h, tá? E o próximo? Vamos fazer o próximo aqui para a gente ter uma noção. Como que vai ficar o próximo trapézio? O próximo trapézio que a gente tem aqui, vamos de novo olhar aqui para a figura. O lado menor dele agora, o lado menor dele vai ser agora esse daqui, ó. Esse é o lado menor dele, que é exatamente f de x1. O lado maior dele é esse carinha aqui. Olha, como eu tô no ponto x2,
essa altura dele aqui, que está bem perto desse, é exatamente f de x2. Então, quer dizer que esse lado aqui maior dele é o f de x2. E aqui é o mesmo tamanho sempre, ó. x2 menos x1, que é h. Beleza. Deixa eu só ir guardando isso aqui numa caixinha para não misturar com o de lado ali. Beleza. Agora, então, como que eu calculo a área desse trapézio aqui? Mesma coisa que o outro, né? Essa área do segundo trapézio aqui é base menor mais base maior sobre 2 vezes a altura, que é h. E por aí vai. Só fazendo o último trapézio lá, vamos identificar quem é o último trapézio. O último, segundo a minha figura, ó, esse carinha aqui, se eu for aqui marcar o último bloquinho aqui, esse vai ser o xn menos 1. Então, o que que eu tenho aqui? Eu faço a minha reta, ligando aqui os dois pontos, faço a minha reta, eu tenho a base menor, que é esse lado aqui, que essa altura vai ser exatamente o f de xn menos 1. O lado maior vai ser essa altura toda, que é o f de xn. Então, vai ficar o seguinte, aqui é o f de xn menos 1, e aqui o f de xn. E aqui sempre a mesma medida. Então, o último trapézio, ele tem f de xn menos 1 mais f de xn dividido por 2 vezes a altura h. Então, aproximadamente, a área da função que eu quero calcular, da f de x, a integral, né, da função f de x, é aproximadamente aquela soma. Então, olha o jeito que vai ficar. Vamos só copiar aqui. O primeiro ficou f de x0 mais f de x1 sobre 2 vezes h. O segundo, f de x1 mais f de x2 sobre 2 vezes h. O terceiro, obviamente, a gente também sabe, f de x2 mais, pela mesma lógica, né? f de x3 sobre 2 vezes h. Até o último carinha, que é f de xn menos 1 mais f de xn sobre 2 vezes h. Olha, como h sobre 2 aparece em todos, então eu vou poder colocar ele em evidência, né? Então, vai ficar h sobre 2 vezes isso aí tudo, ó, f de x0 mais f de x1 mais f de x1 de novo, mais f de x2, o outro f de x2 mais f de x3 e até o último, a última parcela, xn menos 1 mais f de xn. Tudo isso vezes h sobre 2. Mas o que a gente nota aqui, ó, é que o x1 aparece duas vezes. O x2 aparece duas vezes. O x3 também vai aparecer até esse carinha aqui. Então, esses elementos, sem ser o x0 e o x1, o f deles aparece duas vezes. Então, eu posso reescrever assim, né? X dx é aproximadamente h sobre 2 vezes f de x0 mais o último carinha lá também, f de xn, e o resto aqui é duas vezes, né? Duas vezes f de x1, f de x2 também é duas vezes, e vai até o f de xn menos 1. Todos esses aparecem duas vezes. E assim a gente tem
a nossa função aproximação aqui. A gente tem a aproximação da nossa função por essa soma de trapézios. E o que a gente aprende lá em cálculo 1? Que no fundo, para você achar a integral realmente dita, o que você faz? Você aumenta o número de pedacinhos. Ou seja, a sua aproximação vai ser tão boa quanto mais divisões você fizer. E isso é óbvio, né? Porque note aqui, ó, por exemplo, visualmente falando, esse primeiro quadrado aqui, deixa eu dar até um zoom aqui. Esse primeiro aqui, ó, se eu tivesse dividido ele, redividido em pedacinhos menores, tô falando desse pedaço aqui, né? Esse pedaço. Se eu tivesse dividido ele em pedaços menorzinhos, bem capaz que essa diferença aqui, ó, que tá dando nessa parte entre a curva e a reta, ela ficaria menor ou ela desapareceria. Então, quanto mais eu divido o intervalo em pedaços menores, melhor vai ser a minha aproximação. Exemplo. Suponha que o meu problema está falando o seguinte: calcule a integral abaixo pela regra dos trapézios usando 4 e 6 divisões. Onde a integral que eu quero calcular é a integral de 2 até 14 de 1 sobre raiz de x dx. Suponha que eu quero calcular essa integral aqui. Então, primeiro caso, o n, a quantidade de partições que eu vou colocar são 4. Então, primeira coisa, quem é a minha função f de x? F de x é 1 sobre raiz de x. Lembrando que essa função aqui, ela tem um problema em x igual a 0 ou x negativo, né? Mas não vai dar problema aqui pra gente, porque eu quero calcular a integral de 2 até 14. Então, não interessa ela ter problema no zero ou nos negativos. O meu h, que é o tamanho aqui, o n é quantos pedaços eu vou ter. O h é que tamanho esse pedaço tem. Como que eu calculo isso? Ponto final menos ponto inicial dividido pela quantidade de pedaços. Então, a gente já sabe aqui quanto que vai dar o nosso h. Nosso h vai dar o quê? Nosso h vai ser ponto final, que é 14, menos ponto inicial, que é 2, dividido pela quantidade de pedaços, que é 4. Então, eu já sei quem é meu h. Meu h é 12 dividido por 4. Meu h é igual a 3. Então, esse é o tamanho dos pedacinhos que eu vou ter na minha partição. Essa função aqui, ela é conhecida, então a gente sabe o gráfico dela, mas se não soubesse, o gráfico ele aqui é só para ajudar a gente a visualizar, mas não é necessário não. Então, aqui suponha, eu tenho o 2 aqui, que é o primeiro ponto, né, que é de 2 até 14, e aqui eu tenho, é lógico, o f de 2. Passo 3 unidades, que é o tamanho desse intervalo. Vou ter aqui, suponha, o 5 aqui. E aqui eu vou ter o f de 5. Próximo, 5 mais 3, eu vou ter o 8 aqui. 8 mais 3, vou ter o 11. E 11 mais 3, eu vou ter o 14. Então, eu tenho aqui os meus pontinhos aqui, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é agora
calcular a área dos trapézios que irão se formar aqui. Então, aqui, quando eu ligo, faço a reta aqui, eu tenho esse trapézio. Faço outra reta aqui, eu tenho um novo trapézio. Faço uma reta, que eu tô, lógico, construindo só um pedacinho da reta. Como é reta, ela é infinita, mas o que interessa pra gente é esse pedaço. Então, nesse primeiro aqui, eu tenho esse primeiro trapézio aqui. Então, como que vai ficar? Vamos já resumir aqui no canto o que a gente vai precisar, né? Aqui a gente tem, no nosso caso, que o x0, que é o primeiro ponto, é 2. Então, obviamente, o f de x0 é, substituindo na função, 1 sobre raiz de 2. O meu x1 é o 5. Então, o f de x1 é 1 sobre raiz de 5. O x2 é 8. Então, o f de x2 é 1 sobre raiz de 8. O x3 é 11. O f de x3 é 1 sobre raiz de 11. x4, que é o último ponto, é o 14. O f de x4 é 1 sobre raiz de 14. Tá? Então, esses são os nossos pontinhos e as suas imagens. Então, o que a gente viu? A gente viu que a integral de 2 até 14 de 1 sobre raiz de x dx pode ser aproximada pela soma das áreas desses trapézios, que naquela fórmula lá é h sobre 2 vezes f do x0 mais o f do último cara, do xn. Quem é nosso xn aqui, o último cara? É o x4, né? Mais 2 vezes a soma das funções intermediárias aqui, ou seja, f de x1 mais f de x2 mais f de x3. Os caras aqui do meio. H é o tamanhozinho do meu intervalo, né? H é o tamanhozinho do meu intervalo. Então, quem que é H? H a gente calculou, deu 3. 3 sobre 2 vezes. Quem é f de x0? É, subindo aqui, 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. Mais f do último, dá 1 sobre raiz de 14. E os outros 2 vezes aqui. 2 vezes 1 sobre raiz de 5, mais 1 sobre raiz de 8, mais 1 sobre raiz de 11. Aqui eu fiz na calculadora esse cálculo aqui, dessas raízes, e deu 4,768387,026, blá, blá, blá. Porque tem infinitas casas nesse cálculo aqui. Então, a gente calculou esse caso aqui. Fica como exercício o segundo caso, que é o n igual a 6. Então, vocês façam aí. Esse daqui vocês vão fazer. Então, segue a mesma ideia. Então, você vai dividir o intervalo em 6 pedacinhos. Você tem que ver quanto que vai ficar cada pedaço e fazer aqui o cálculo, tá? Fazendo esse cálculo, a gente chegou que na nossa integral ali de 2 até 14 da função que eu queria, ela deu aproximadamente 4,707771864 e por aí vai. Deu isso daqui. Então, obviamente, deu diferente, né? E agora vamos calcular, só para a gente poder comparar, né? Isso aqui é mais para vocês aprenderem o método, mas esse caso aqui tem como a gente calcular a integral exata.
Só para a gente comparar. Se eu pego essa integral de 2 até 14, de 1 sobre raiz de x dx, eu posso transformar essa raiz em potência, né? 2 sobre 14, 1 sobre x elevado a meio dx. Mas isso aqui também eu posso inverter e escrever 2 até 14, x elevado a menos meio dx. Agora eu posso usar aquela regra de potência para integral, né? Isso aqui é integral, não, é 1 elevado a menos meio, somo 1. E esse cara divide também, menos meio, somo 1. E o x variando de 2 até 14. Só porque, o que vai acontecer aqui? Menos meio mais 1 dá meio. Então, isso aqui vai dar x elevado a meio, dividido por meio também, variando de 2 a 14. Então, na realidade, esse cara aqui, ó, todinho, eu vou substituir por quem? X elevado a meio é raiz de x. Conservo o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. O inverso de meio é 2. Então, vai ficar 2 vezes raiz de x, variando de 2 até 14. Então, isso aqui dá 2 raiz de 14, menos 2 raiz de 2. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? A gente chega que a integral de 2 a 14 de 1 sobre raiz de x dx é 4,654887 6488 e assim por diante. É lógico que isso aqui é o valor exato, mas ao mesmo tempo é aproximado no sentido de que você chegou em números irracionais. Então, tem infinitas casas decimais. Então, dependendo do jeito que a gente for falar, a gente fala que esse é o valor exato, considerando que vai ter casas aqui a mais, ou então a gente fala que esse é o valor aproximado, se eu não considero isso. Mas esse daqui, então, comparado com aqueles, é o valor exato da minha integral. Então, o que a gente nota, tem duas observações aqui para se fazer. Como o valor é 4,6548, mais ou menos, olha, esse cara aqui deu 4,707771864. Então, isso aqui foi uma aproximação que a gente fala que é por cima, que deu um pouquinho maior, né? Tá por cima dele. E esse outro aqui, ó, deu mais acima ainda. Então, era de se esperar que realmente esse resultado é como se fosse assim, eu tenho 465, alguma coisa, que é o valor que é para ser mesmo. Aí depois vem o 470, que já está acima. E mais longe ainda do 465, tem o 476 alguma coisa. Isso faz sentido, né? Por quê? Esse elemento aqui eu obtive repartindo um pouco mais o meu intervalo. Então, quanto mais repartições a gente faz, mais próximo a gente vai estar, com certeza, do resultado real da minha integral.